Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e ontem o técnico do Corinthians, o Thiago Nunes, concedeu uma entrevista para o ótimo jornalista Napoleão de Almeida do canal Band Esportes. Uma entrevista bastante interessante no qual ele fala sobre a dispensa do Ralf e do Jadson, ele fala sobre a polêmica cartilha, ele fala sobre o desempenho da equipe corintiana, ele explica o porquê escolheu o Corinthians e qual a missão que o André Sanches deu para ele. Ele também fala sobre o Sub-23, ele fala absolutamente sobre tudo. É tão interessante essa entrevista que eu acabei separando alguns trechos para você. Olha, primeiro que eu sou movido a desafios, né? Eu saí de um ambiente extremamente seguro, tranquilo, confortável, numa zona de conforto muito boa, com muitos títulos conquistados, né, no Atlético, onde eu já vinha trabalhando há 3 anos, e numa condição de disputa de Libertadores da América direto na fase de grupos. Então, todos os cenários positivos para permanecer, né? Mas dentro disso também, movido a desafio, né, quando fui procurado pela direção do Corinthians, fiquei instigado a aceitar, né, pensando muito no que o Corinthians representa no cenário mundial, né. É um sonho também de uma pessoa que saiu do interior do estado, né, do Rio Grande do Sul para buscar os grandes horizontes do futebol e consigo chegar. Então é um marco na minha vida aceitar esse convite. Lógico que eu não aceitaria se não tivesse plena convicção que poderia colaborar para o bom andamento do projeto. E o projeto apresentado para mim foi muito claro, né, que se houvesse uma mudança significativa na maneira do Corinthians jogar, nas ideias de jogo que o Corinthians vinha apresentando, e também um segundo pilar muito importante, que é a utilização dos jogadores da base. Ter um olhar específico para a formação, né, até porque eu sou um treinador que também trabalhei na categoria de base, tenho me notabilizado por onde passo por estender oportunidades a jogadores jovens, e também tenho feito isso agora no Corinthians. Então foram os 2 pilares básicos, né, tendo em vista o cenário que o Corinthians atravessa. O Corinthians atravessa um cenário difícil, né, de poucos recursos financeiros, de pouco poder de investimento. Todo o poder de investimento que o Corinthians tem depende de parceiros, né, para que possa trazer jogadores de porte, jogadores já conhecidos e reconhecidos. E aí, qualquer tipo de transformação e mudança implica em coragem e tempo, né, a ser cumprido, coisa que a gente está tentando fazer nesse momento, mesmo não tendo os melhores resultados, mas cumprindo a convicção que é o caminho, o preço a ser pago nesse momento para que a gente possa transformar, né, essas ideias de jogo e atingir todo o clube de uma maneira geral. Quando eu fui procurado pela direção, eu fui procurado para mudar a maneira de jogar, né? Então, não quer dizer que o que estava sendo feito antes era errado, era apenas uma maneira diferente. Então, eu sempre faço questão de reiterar isso, Napoleão, porque parece que a gente está mudando para o certo, e não tem nada a ver. A gente está simplesmente mudando, né, e criando um cenário diferente para um futebol que Thiago, acredito, mais contemporâneo e que prioriza e privilegia a maior qualidade técnica, né? Lógico que só a qualidade por si só não é suficiente. Você precisa também, para conseguir impor um ritmo hoje de um jogo mais rápido, jogadores que tenham uma condição física de excelência, jogadores que sejam rápidos, intensos, competitivos e mentalmente muito fortes. Porque é um jogo de extrema velocidade, um jogo de tomada de decisão muito rápida, é um jogo onde você tem que ser protagonista não só na hora de jogar com a bola no pé, mas também na hora de marcar, sendo muito agressivo, ganhando duelos e, consequentemente, gerando muita exposição, né? Então é uma mudança significativa. Os nomes que você falou dos jogadores que fazem parte do elenco, que já estão no clube há mais tempo, estão se esforçando para tentar mudar a sua própria característica de jogo. O Cássio mesmo está tentando se aprimorar muito no jogo com os pés, que é o primeiro jogador de construção do time. E eu falo muitas vezes que a utilização de tentar sair jogando com a bola mais trabalhada não é por uma questão estética, mas sim principalmente por uma questão de fazer com que a bola chegue com mais qualidade aos jogadores de meio campo e de ataque. E se por acaso estiver num momento muito pressionado, que se use a bola longa, mas para isso nós temos que também ter jogadores de velocidade que sejam treinados para isso. O próprio Gil, um jogador que está sendo mais vezes exposto, o Fagner, que era um lateral que jogava extremamente preso numa linha defensiva, hoje ele tem, além da função ofensiva como atacante, é um cara que tem que sair mais vezes da linha para pressionar, para ser agressivo. Então, de maneira geral, é algo que leva bastante tempo, né? A gente não gostaria que fosse dessa maneira, que tivesse que termos esse tempo de carência, ou pelo menos que tivéssemos mais resultados de maneira imediata para que as coisas tivessem mais tranquilidade para trabalharmos. Mas é um processo duro, né, que
que é necessário de ser feito, né? Porque onde você vai conseguir expor jogadores até mesmo para o mercado hoje europeu que busca esse perfil de jogador mais agressivo, mais versátil, com mais protagonismo, e que naturalmente você vai ter que levar algum tempo para conseguir mudar esse contexto todo de muito tempo já que está enraizado dentro do clube. Como eu disse antes, o fato do Corinthians não ter um poder, né, de financeiro, de contratação, de jogadores com o perfil exato do que a gente busca, a gente tem que ter a criatividade de, primeiro, entender quais são os jogadores que mais se aproximam, né, dessa característica que a gente deseja para esse tipo de jogo, que pertence ao Corinthians. Então, desde o início, a gente tentou buscar jogadores que não trouxessem ônus maior ao clube, né, jogadores parte do cenário corintiano, né, o próprio retorno do Pedro, acho jogadores que poderiam se adaptar a esse tipo de situação. Dentro da formação também jogadores que tenham essa característica. E em cima disso tentar, né, otimizar o tempo que a gente tinha de preparação. O que a gente não conseguiu foi efetivamente transformar esses primeiros jogos que a gente teve mais volume de jogo, mais finalizações, um jogo um pouco mais agressivo que vinha sendo feito, em resultados práticos, né? Porque iniciamos vencendo, tivemos uma preparação adequada, mas como alguns jogadores foram se somando no decorrer da temporada, então a gente está sempre trocando a roda do carro com o carro em andamento, né? A gente não conseguiu dar sequência efetivamente para uma equipe, nesse processo de tentar até reavaliar jogadores do próprio Corinthians, né? Caso do Matheus Vital, caso do próprio Arauz, jogadores que já tinham sido testados em outros momentos, né? Aproveitar jogadores da base, como o Piton, Madison, rever a característica do Bocelli, do Love, do Gustavo, né? Muitos jogadores que estavam no elenco, Bruno, zagueiro, sabe? Jogadores que podem executar outras funções, né? Que fazem parte do próprio Corinthians, como o Avelar, sabe? A gente teve que ter muita criatividade e numa situação de realmente de teste, de testando formações durante os treinamentos, durante os jogos, ver quem são os jogadores que realmente se adaptam a essa filosofia e dentro de uma seleção, né, natural dos que mais se adaptam, que tem mais condições de se adaptar ao modelo de jogo, a gente conseguir repetir uma equipe, né? E aí é só realmente com o número de jogos, como eu já falei há algum tempo, que isso vai acontecer. Até falei algumas vezes sobre isso, de 20, 30, 40 jogos para você conseguir estabelecer um padrão, porque em 13, 14 jogos isso é impossível. Primeiro que eu conversei bastante com a direção, né? Sobre essa questão do perfil dos jogadores. Então, próprios jogadores que a gente acreditava que poderiam iniciar o mais próximos do que a gente deseja ou desejava, a gente manteve. Os jogadores que a gente acreditava que não teriam a condição de perfil técnico ou físico, né, para se adaptar mais rapidamente, a gente não quis contar. Mas, ao mesmo tempo, né, isso aí não é uma matemática exata, né? A gente tenta diminuir a margem de erro, tenta colocar os jogadores que a gente entende que tem condição de se adaptar, mas alguns jogadores aprovam, outros não. Então tem um processo de teste, de avaliação constante dentro disso. Por exemplo, a gente foi buscar um lateral esquerdo que viesse com a condição de titular. Esse lateral esquerdo foi o Sid Clay. O Sid Clay não se apresentou numa forma ideal, né? Ficou distante disso. E o próprio Lucas Piton, que é o jogador que a gente optou por ser o jogador substituto, né? Também nesse processo de acelerar o processo de formação dos jogadores da base, ele acabou tendo que ser lançado na arena mais precoce do que a gente imaginava. O Carlos, ele é um jogador pela característica, por ser quase como um terceiro zagueiro, né? Um quarto zagueiro, um jogador mais lateral, mais base, que a gente entendia que a gente não ia utilizar. Só que com o passar dos treinamentos, o Carlos também se mostrou um jogador interessante, pela força de vontade, pela resiliência mental, pela capacidade de se adaptar ao trabalho. Um jogador que tem uma força física muito grande, taticamente um jogador muito inteligente. Durante os jogos que a gente utilizou ele, utilizou alguns jogos ele como lateral mais base, mais defensivo, e também como um terceiro zagueiro, numa saída com 3, agora no último jogo contra o Ituano. Então, um jogador que tem polivalência hoje para fazer parte. Então, o meu papel como treinador é tentar avaliar sempre, nesse contexto, quais são os caras que vão se adaptando mais rapidamente, e por não ser um ciclo fechado isso, então a gente tem que também oportunizar aqueles caras que se destacam durante essa preparação. A direção foi clara que iria, dentro da medida do possível, trazer reforços, trazer jogadores que pudessem se adaptar o mais rápido possível a isso.
Trouxe o Luan, né, que foi um jogador, um meia de criatividade que a gente buscou. Através de um parceiro, conseguiu a contratação dele. Trouxe um Cantígio, que é um passador, um outro jogador que é um jogador de construção, com essa característica. O Sid Clay, lateral esquerdo, né? E trouxe agora, já no decorrer da temporada, o Johnny Gonzalez, que é um atacante que pode ser tanto um jogador mais de referência, um jogador que pode jogar aberto pelo flanco, um jogador de força, de velocidade, mas um cara que chegou no decorrer da temporada também e está se adaptando ao modelo de jogo e às nossas ideias. Então a gente também não teve, desde o início da temporada, os atacantes de velocidade que gostaríamos. Tínhamos o Everaldo, que começou a entrar no ritmo no decorrer dos jogos, o Janderson, que é um jogador jovem ainda, recém saído da formação. Então a gente teve dificuldades nesse processo, né, de adaptação e de sequência de equipe. A lesão do Ramiro, a lesão do Avelar, o próprio Léo Santos, que era um zagueiro que inicialmente iria iniciar a pré-temporada conosco, ainda nem voltou a treinar com o grupo. Então temos uma série de problemas aí que foram se somando durante a nossa preparação e esse período de trabalho, onde a gente está avaliando quem são os caras que têm condição de se aproximar o mais rápido possível dessas ideias de jogo. E não adianta, eu não penso no nome do jogador, eu penso na característica, né? Se é um jogador que é mais defensivo, mais ofensivo, a agressividade dele. Por exemplo, o Arauz é um meia que a gente está testando, que é um meia mais atacante, e que estava no pré-olímpico com a seleção do Chile, chegou no decorrer do trabalho. O Pedrinho é um meia que a gente conhece, que era uma joia rara do clube, que estava no pré-olímpico, não fez a preparação conosco também. Então, uma série de fatores que a gente fez com que muitos jogadores estejam ainda se adaptando às ideias de jogo e que só com o tempo e a repetição as coisas vão acontecer. Não me arrependo. Até porque eu fui muito claro assim, com o Corinthians. Quando eu fui procurado, né, eu tinha acabado de me desligar do Atlético e era um clube que eu estava vinculado há 3 anos. E o Corinthians, né, ele vinha com ideias de jogo muito claras, né, num jogo mais defensivo, um jogo de contra-ataque, e tendo muita dificuldade naquele momento da temporada ali em conseguir fazer o que já fazia bem há algum tempo, que era defender bem e fazer gols. Consequentemente, né, a minha chegada no meio do caminho, sem estar adaptado os jogadores, sem conhecer o clube, sem conhecer a estrutura interna do clube e os profissionais que ali trabalham, eu acredito que pouco eu iria contribuir naquele momento, sabe? E, consequentemente, também muito vinculado ao Atlético Paranaense, né? Eram 3 anos que eu não havia me preparado para sair do Atlético naquele momento. A minha ideia central era sair do Atlético em dezembro. Então, teria, sim, que me desvincular primeiro, né? E para depois poder, consequentemente, fazer um trabalho com mais calma, com mais tranquilidade, com mais foco. A própria chegada do Coelho, que estava inserido ao trabalho, que conhecia os jogadores, que estava dentro do clube, que conhecia toda a comissão técnica já fixa do Corinthians, também foi com dificuldade. Ele tentou mudar um pouco a maneira de jogar, assume o clube em 6º ou 7º, entrega em 8º, né, quase que fora da zona da pré-Libertadores. Então, não é algo que seria fácil naquele momento, independente do nome que se assumisse, sabe? Então, para mim foi muito claro que não era o momento de assumir, né, porque não poderia, talvez, dar a melhor contribuição. E tive, durante esse tempo também, mesmo à distância, a capacidade de observar alguns jogadores que estavam jogando, que poderiam fazer parte, e outros que eu também acreditava que não poderiam fazer parte do trabalho para 2020. Não, tudo foi compartilhado, né? Eu não tomo decisão sozinho, sabe? A decisão foi compartilhada. Eu coloquei sim para a direção que eu não entendia que o Ralf e o Jadson tivessem as características, né, que a gente desejava em termos de intensidade física, em termos de movimento e característica para o jogo que a gente desejava, sabe? E eu fiz uma avaliação minuciosa, porque são 2 jogadores muito identificados com o clube, e coloquei para a direção o meu desejo. A direção acatou, sabe? Então foi algo decidido em conjunto sobre isso. Foi decidido do dia 20 ou 21 de novembro, né, isso. E depois disso aí que a direção ficou, né, incumbida de notificar os atletas. Também reitero meu maior respeito por eles, pela trajetória deles. Mas o Ralf, com 35 anos, por mais que seja uma liderança, um jogador que foi extremamente identificado, uma bandeira do clube, sabe? Não é um jogador construtor de jogo. Era um jogador que, em termos de mobilidade, já não apresentava o que a gente desejava. O Jadson também não, sabe? Então, a característica deles, eu não entendo que seria jogadores que poderiam agregar nesse momento.
Como eu falei, é uma mudança, uma ruptura, e toda ruptura causa estresse, causa problema. Se os resultados estivessem acontecendo, consequentemente ninguém abordaria isso. A gente sabe que isso tem muito oportunismo também envolvido, né? Porque são jogadores que fizeram e marcaram história dentro do clube. Fica meu respeito pelos dois, sabe? Mas foi algo decidido e compartilhado com a direção, e que eu penso que são jogadores que nesse momento não teriam a característica ideal para compor a maneira de jogar que eu acredito. A gestão com os atletas até hoje sempre foi muito tranquila, muito saudável, muito direta. Eu converso diretamente com quem tem que conversar dentro do elenco. Temos lá o Duílio, que faz um papel de gestão direto com os jogadores, temos o próprio Wilson, temos o Mauro, temos os próprios integrantes da comissão técnica, o presidente Andrés também tem uma relação direta com os jogadores. É um ambiente que se construiu nos últimos anos muito familiar, né? E por ser muito familiar, muitas vezes também gerou alguns desconfortos em se cobrar mais, né? E eu vindo de fora, para mim não tem esse problema. As cobranças são feitas de maneira interna, muito direta, muito claras com os jogadores, com a direção. Externamente, logicamente, que eu jamais vou expor nenhum jogador e nem nenhum discurso que a gente trata de maneira interna. Mas é um clube que a gente sabe que é em extrema ebulição diariamente. Então, não é que falte alguma pessoa para essa gestão, né? Falta a gente conseguir ter melhores resultados de campo, falta a gente conseguir encaixar a equipe, falta a gente conseguir realmente dar uma sequência melhor para um grupo de jogadores, entender quais são efetivamente os caras que vão se adaptar melhor a isso, porque a gente está em adaptação ainda. Tem muitos jogadores que ainda têm dificuldade de conseguir executar da melhor maneira possível. E quando eu falo dificuldade, é principalmente dentro do campo, né? Porque o nível de treino é bom, mas é difícil para você no Corinthians se expor, sabe? Você jogar pressionado, você muitas vezes ter que buscar ficar num contra um na hora de marcar, ficar na hora, né, de vencer duelos defensivos e ofensivos. Então você tem que estar toda hora se expondo dentro e fora do campo para dar opinião também. E eu sou um cara que fomento muito isso, essa gestão compartilhada. Agora, não sinto que falta essa pessoa para o escudo, me sinto muito à vontade ali em relação a todos que estão, né, no dia a dia do clube. E de verdade, né, vim para o clube de peito aberto, despreocupado com essa questão, sabendo que o Corinthians é um clube de massa, onde qualquer coisinha pequenininha toma uma proporção gigantesca, e convicto de que, com o tempo, a gente vai fazer, né, o Corinthians adquirir uma forma confiável de jogo, uma forma que seja mais próximo do que o torcedor gosta, além da agressividade ofensiva, mas também a consistência defensiva, e aí, consequentemente, com mais resultados, ter a tranquilidade que a gente precisa para trabalhar. Na verdade, a gestão tem que se entender também que ela não é exclusiva dos jogadores, né? Por exemplo, essa mudança de filosofia que eu tenho falado tantas vezes, ela também implica na mudança de filosofia do tipo de trabalho que vem sendo desenvolvido dos outros departamentos técnicos, né? Departamento de fisiologia, de preparação física, o Cifute, né? Que a gente chegou ali, infelizmente, estava sucateado em relação a informações e também a muitas questões que a gente vinha precisando e necessitando. O Corinthians tem um centro de excelência do seu laboratório de biomecânica e o laboratório de recuperação física que é altamente equipado, mas não vinha sendo utilizado na sua máxima potência. A própria relação com a formação, né? Hoje, o meu primeiro passo quando eu falo que quero utilizar jogadores de base é ter uma comunicação clara com a formação. E eu chego no clube e o departamento 23 não fala com o departamento de base, que não fala com o profissional. Então, o primeiro passo nosso foi tentar restabelecer uma comunicação entre os departamentos, sabe? Para que haja um fluxo de informação. Eu pedi uma linha de sucessão de quais eram os jogadores que estavam mais próximos de subir. E não tinha clareza nisso para o próprio departamento profissional, nem para o Sub-23, nem para o Sub-20. Então, agora, 2 semanas atrás, a gente fez uma reunião onde envolveu todos os departamentos, o profissional, o 23 e o 20. O Osmar ficou, né, encarregado de fazer agora esse gerenciamento dos departamentos. Por que eu estou falando isso? Porque esse cara, que seria esse gerente técnico, esse coordenador técnico, ele ajuda nesse fluxo de gestão também. Não só com os jogadores, mas com todos os departamentos. Né? Então, tem muitas ações que a gente faz internamente do clube para transformar a gestão do clube que não são externadas e não aparecem ao grande público. Né? Então, tem muito trabalho interno sendo realizado lá, que a curto e a médio e longo prazo vão dar resultados, porque hoje a gente consegue falar uma língua mais próxima dentro do clube, para aí sim refletir com mais firmeza nos resultados de campo.
Então esse cara que faz esse trâmite hoje é o Wilson, junto com o Mauro, são as duas pessoas que acabam fazendo isso mais próximos com a gente, e o Duílio mais próximo ali em relação, né, à gestão dos atletas da equipe principal e também o fato de contratações e também qualquer dúvida em relação à direção do clube. Olha, primeiro que o Lúcio é um monstro, né? O Lúcio é o segundo jogador argentino mais vencedor da história do futebol argentino, só perde para um tal de Lionel Messi, sabe? E não é querer comparar, mas o Lúcio era um meia atacante, né? Quando jogou no Porto, jogou na França, quando jogou na seleção argentina, e conosco ele vinha jogando como um segundo jogador de meio campo, então muita qualidade de jogo, muita saída que fluía o jogo, né? Principalmente em 2018. 2019 o Lúcio não foi titular, né? Ele alternou, alguns jogos jogou, outros jogos não, e era um jogador que entrava tanto como meio atacante, como segundo volante, e aí em casos extremos até como primeiro jogador de meio campo. Mas é um jogador fora da média, fora da linha comum em relação à condição física, condição técnica e de liderança. E não se compara, né? Desculpa, com o Jadson, porque o Jadson é um jogador que percorre pouco no campo, jogador com problema de peso, né? Um jogador que a gente sabe que há algum tempo já não conseguia entregar a performance ideal, e o Ralf sendo um primeiro volante que não tem a fluidez e a qualidade de jogo em termos de construção. E comparando com o Wellington, por exemplo, o Wellington também, desde a sua formação no tempo de São Paulo, era um meio atacante que foi baixando, e se você procurar nos arquivos aí em 2018, quando ele chega no Atlético, ele inicia, alterna entre titular e reserva, ele termina no banco, né, jogando Lúcio e Bruno Guimarães no final da temporada. Em 2019 eu inicio jogando com o Camacho como primeiro volante, o Camacho tem um problema do doping e depois o Ayrton se firma. O Ayrton passou praticamente em torno de 8 meses se preparando, recebendo informação e trabalhando para vir a ser o jogador que ele se tornou hoje. Mérito dele, da qualidade da busca da melhora individual, técnica e tudo mais. E em cima disso, né, é importante reiterar que a gente tem o Gabriel. O Gabriel é um jogador que tem esse potencial, né, de ser esse primeiro volante, como eu vejo o Wellington, jogador rápido, que encurta bem, que tem mais fluência de jogo, que está se preparando e tem potencial sim para vir a ser titular do Corinthians mais para frente. Olha, para mim o time que melhor representa esse cenário do futebol mundial é o melhor time do mundo, que foi derrotado agora pelo Atlético de Madrid, sabe, que chama-se Liverpool. O Liverpool atual campeão mundial, né, campeão da Champions, é um time que tem normalmente mais posse que os adversários, mas usa da posse como um meio e não como um fim, né? Ele tenta sair construindo o jogo para tentar chegar o mais rápido possível no campo adversário, sabe? Então, para mim, o futebol total ele não tem a ver só com a questão de você jogar, mas sim você ter jogadores na totalidade do elenco que defendam e ataquem de maneira equilibrada. Eu não posso ter hoje em dia mais um atacante que fica parado o tempo todo lá na frente, sabe? E é uma das resistências que eu tenho hoje em dia, por exemplo, com o nosso jogador de referência. Nós temos jogadores com características diferentes. Temos o Mauro Bocelli e temos o Wagner Love. O Wagner Love que tem mais movimento, mais força, mais disposição, né? E, consequentemente, não está conseguindo ter o melhor aproveitamento técnico. E tem, por exemplo, o Mauro, que é um jogador que tem melhor aproveitamento técnico, mas não consegue ter a mobilidade e a participação, né, em termos de movimento do jogador mais jovem, né? Um jogador já de 34 ou de 35 anos. Mas se esforçam e estão dando resultado dentro do que eles podem apresentar. Então, para mim, futebol total tem a ver com você atacar e defender da mesma maneira, sabe? Você conseguir ter jogadores que se comprometam tanto na parte ofensiva, quando o goleiro, o zagueiro ou até o atacante jogam, como na fase defensiva, que o centroavante até o goleiro defende. E aí, sobre essa questão do primeiro volante, eu vejo pela característica do jogo, sabe? E eu não me prendo a uma escalação fixa. Então a gente pode jogar alguns jogos com o primeiro jogador mais defensivo e outros jogos com o primeiro jogador mais ofensivo. Depende muito da característica do jogo que vai nos pedir. Mais uma vez, eu não penso no nome, sabe? O Gabriel pode jogar, hoje está jogando o Camacho, sabe? Como esse primeiro jogador de meio campo, que nos dá mais qualidade de jogo, mais qualidade de saída. Não tem a velocidade do Gabriel. O ideal seria que nós tivéssemos, né, um jogador que combinasse as duas características da mesma maneira. Mas dificilmente hoje no Brasil você tem clubes que consigam trazer o jogador com a característica específica. Por exemplo, o Flamengo foi atrás de um zagueiro canhoto. No início da temporada, eu pedi para a direção que nós contratássemos um zagueiro canhoto.
não havia no mercado de zagueiro canhoto. Então o que a gente fez? Conversou com o Avelar, para que o Avelar viesse ser esse jogador de perna esquerda, sabe? Então adaptando ele para que pudéssemos ter um jogador especialista naquela função. Acabou lesionando, não conseguiu ter sequência, acabou não tendo mais oportunidades. Mas o Flamengo foi buscar o Pablo Marim, né? Depois o Pablo Marim foi buscar o Léo Pereira. Então hoje em dia você precisa, em clubes do tamanho do Flamengo, do Corinthians, clubes gigantescos, jogadores cada vez mais específicos, mais especialistas de cada função, sabe? Eu penso muito nisso. Futebol total é você ter jogadores que sejam técnicos, físicos, que tenham intensidade. Não dá mais para hoje em dia você estar percorrendo 9, 10 quilômetros do jogo, sabe? Eu conversei com um amigo meu que joga na Itália, e o time dele, ele faz todo o jogo de 12 a 13. Você pega os meio-campistas hoje do Liverpool, os caras fazem de 12 a 13 quilômetros do jogo. Então não dá mais para você ter um jogador de meio campo que faz 9, 9,5. Não dá mais, sabe? Para o futebol do jeito que é jogado, para você ganhar do Liverpool, ganhar os melhores times do mundo, você tem que ter intensidade física, técnica, força mental, você tem que ter jogadores altamente profissionais para conseguir fazer isso com qualidade. Senão a gente vai estar aqui contando história, se enganando, vai ficar no mesmo romantismo de sempre. Ah, mas o 10 que não marca, mas o 9 que não corre, mas o atacante tem que voltar só até o meio. Isso é uma puta bobagem, na minha opinião, né? Que a gente fica repetindo aí, e enquanto a gente continuar repetindo isso, a gente vai estar aí tomando pau nos times da Europa, como vem acontecendo já há algum tempo. Não, ele machucou. Ele está com uma pubalgia desde o processo pós-preparação, ali pós-volta da Flórida, né? Não conseguiu nem estrear no Paulista. Então, consequentemente, ele vem treinando agora dentro da medida do possível, voltando. Mas é um jogador que a gente entende, que eu entendia que poderia casar muito bem como zagueiro do lado esquerdo. E ele está se preparando. E aí também já até, quem sabe, aproveitando para responder uma dúvida de outras pessoas, por isso também a minha intenção em revezar o Gil de lado com o Pedro, muitas vezes, para adaptar também, né, o próprio Gil do lado direito. Porque o Gil é um zagueiro que joga destro, que joga pelo lado esquerdo, porque durante a maior parte da carreira dele não precisou construir, né? Então não precisou da perna esquerda pelo lado esquerdo, ele precisava só defender, entregar a bola ou dar o chutão para frente. Então também acontece muito isso. Aconteceu isso com o Thiago Heleno no Atlético, por exemplo. O Thiago Heleno era um zagueiro destro que jogava só pelo lado esquerdo. Com a subida do Léo Pereira, que a gente colocou a jogar, ele começou a jogar pelo lado direito e teve que se adaptar por ali e acabou fazendo muito bem, sabe? Então, como eu falo, eu não estou preocupado com o nome do jogador, não estou preocupado com o número da camisa dele, estou preocupado com qual que é a característica dele. O que esse cara entrega no campo? Como é que são os dados técnicos dele, da participação física, sabe? Então, essas questões que a gente se preocupa diariamente para tentar ver quais são os caras que melhor se encaixam, né, para dar retorno ao time. Por exemplo, o Ramiro é um cara que faz falta hoje para nós. Porque ele é um jogador. Falaram disso, né? Falaram disso. Porque ele é um jogador que não só pela característica dele, né? É engraçado isso, porque o Corinthians contratou o Ramiro do Grêmio, né? O Ramiro do Grêmio jogava aberto na direita, numa composição que jogava com 2 segundo volantes, praticamente, que era o Maicon e o Arthur, né? E o Luan solto. E aí contratou o Corinthians do Grêmio para jogar por dentro como um volante lado a lado. Aí não entregou a mesma performance. Conosco, o Ramiro começou jogando aberto, junto com 2 segundos volantes, que era o Cantígio e o Camacho. E começou a dar performance, entregar, porque, de maneira geral, são 3 jogadores de meio campo que entregam qualidade de jogo, entregam intensidade, entregam movimento, né, e que facilitam a chegada da bola no ataque. Então, são questões que a gente vai tratando diariamente, e com a saída do jogador como o Ramiro, a gente tem que tentar achar novas soluções. Novas soluções é no dia a dia de treino. Por exemplo, a gente precisava de um jogador de extrema para compor o nosso elenco. Um atacante de ponta. Na formação, o jogador mais próximo que nós tínhamos orientado até pelo nosso departamento profissional, né, era o Madison, jogador que estava no Sub-23. Porque nós tínhamos o Pedrinho na seleção, nós tínhamos somente o Janderson machucado, o Everaldo machucado, nós tínhamos somente o Janderson de atacante de lado. Sabe? E aí nós trouxemos o Madison para compor. O Madison se destacou bem nos treinos, acabou sendo utilizado em alguns jogos, para ver como é que ele vai. Uma coisa é você ir bem no treino, outra coisa é você ir bem no jogo. As pessoas perguntam, mas o Thiago bota qualquer um para jogar a qualquer momento. Pô, o cara vai bem no treino, tem que botar o cara no jogo, sabe? É lógico isso aí. Eu não estou preocupado se o cara tem 18 anos, 19 anos, 20 anos ou 35. Se o cara entrega a performance do treino, eu quero ver, você é leão de treino ou você é leão de jogo? Então eu boto o cara pro jogo para ver se o cara entrega. O cara não entrega no jogo.
Aí já me esclarece algumas dúvidas. Então, é um processo de transformação que você vai testando os jogadores do treino, no jogo, e vai vendo quem entrega a melhor performance. Então, é uma seleção natural, e é complicado para o torcedor entender isso, né? Porque em pouco tempo, sem entregar resultados práticos, fica muito na teoria, mas é um processo que leva tempo. Bom, é difícil falar em cartilha ou em normas de convivência num país onde as pessoas só têm que ficar em casa e não conseguem, sabe? Então, quando você quer estabelecer qualquer tipo de norma ou de regra de convivência no cenário que a gente vive, sabe? Vira motivo de brincadeira, de chacota, sabe? Parece que você está sendo ditatorial, sabe? Mas eu vejo que é um reflexo social isso, sabe? E fico triste, porque tem tanta coisa bacana para a gente debater. Agora a gente está falando tanto em futebol, em parte tática. Estou falando coisas aqui a respeito, né, compartilhando contigo, com quem está atento aí, olhando, coisas que são do jogo, né? E as pessoas vêm falar em cartilha, velho, sabe? Então, o que a gente faz é o seguinte. A gente tem uma ferramenta hoje chamada celular, inclusive que nós estamos conversando através dela. O celular, ele teve o advento de fazer uma coisa interessante. Ele aproximou as pessoas que estavam distantes, né? Então você conversa com pessoas que estão distantes, em outro país, em outro continente, ao mesmo tempo, em tempo real, mas ao mesmo tempo ele afastou quem está perto um do outro. Né? E como é que eu estabeleço normas de convivência, ou como é que eu consigo construir um ambiente onde os jogadores convivam entre eles, né, com a presença desse bichinho, esse tal de celular? Que momentos são esses? Então os momentos que a gente consegue reunir os jogadores são onde? Durante o treinamento, que é 1 hora e meia, 2 horas de treino, e durante principalmente as concentrações, nas refeições. Então, nas refeições, a gente estabeleceu que, por exemplo, os atletas eles tenham um tempo de permanência juntos, sem celular, para poder o quê? Conversar. Né? Coisa que os mais antigos, aí o pessoal que são os mais saudosistas, sempre falam, mas no meu tempo a gente jogava, eu ficava jogando carta, a gente tocava violão, a gente ficava conversando, ficavam fazendo isso porque não tinha celular, meu irmão. Se tivesse celular, eles estavam no celular também, sabe? Então, isso é balela. É que uma outra geração, uma outra situação, sabe? Então, a gente hoje, com essas questões, a gente tem que tentar criar meios, os caras conversarem, sentarem, falarem sobre a vida. Eu tenho certeza que muitos dos jogadores, e não é no Corinthians, em qualquer clube, eles não sabem se o cara que está do lado deles ali, o cara que é companheiro de time, se o cara tem pai, tem mãe, se tem filhos, se tem 1, 2 ou 3, se o cara tem algum problema ou não tem, sabe? Então, esse tipo de envolvimento que a gente tenta criar para que os caras criem intimidade. Porque aí, com a intimidade, você consegue defender um ao outro. Quando chega dentro do campo e você precisa que o seu companheiro ajude você um pouquinho mais, o cara que gosta de você, o que tem afinidade, ele vai fazer isso com mais naturalidade. Então, as tais normas da cartilha são em função disso aí, de buscar convivência, buscar coisa que falta hoje na sociedade mundial, convivência, conversar, sem mimimi, sem essas coisinhas aí que estragam qualquer tipo de relação em qualquer tipo de instituição ou empresa, ou questão de relação social de maneira geral. Sem dúvida que há um ambiente político, sabe? A direção tem se esforçado ao máximo para tentar nos blindar e nos deixar à margem disso aí. Mas, por exemplo, quando em outros tempos, né, normais, digamos assim, né, a torcida do Corinthians no mês de fevereiro bateu no portão do clube, sabe? É engraçado isso, né? É estranho. Porque perdeu a pré-Libertadores pro Guarani? Pode ser. Tá? É um catalisador isso. Mas a gente sabe também que tem muito interesse político, né? E a política, não só no clube Corinthians, mas em qualquer lugar, na politicagem que a gente vive no Brasil, é a seguinte: eu tento destruir o que está dentro para valorizar o que está fora. Todo mundo que está fora tem a solução para o que está acontecendo dentro. Em qualquer instituição funciona dessa maneira. Os treinadores são assim, né? Principalmente alguns que estão mandando currículo, inclusive agora, ele está forçando nesse momento, né? Treinadores importantes, sabe? Sempre tem a solução para as coisas que estão acontecendo dentro do Corinthians. Então, eu não me preocupo hoje com isso. Eu sei que faz parte. Eu vim para o Corinthians sabendo que é um clube onde tudo vaza, todo mundo sabe tudo que acontece aqui dentro. E como tem muita representatividade, muita repercussão, sabe? Naturalmente gera muita polêmica. E é um clube onde, para você trabalhar, você não é que você tem que ser, você tem que ser treinador, você se adaptou, não se adaptou ao clube, não é isso. Você tem que ter a capacidade de não dar bola para isso. Tem que estar focado só em treinar o time, tem que estar bem com os jogadores, sabe? O resto é deixar acontecer.
Porque o Corinthians é um clube exemplo de outros grandes clubes do mundo que você precisa ter resultado, sabe? O resultado a gente não está tendo. Então vai acontecer esse tipo de coisa. E da maneira geral a gente tenta sempre blindar os jogadores, o trabalho, e havendo resultados as coisas fluem de maneira natural. O portão não vai mais bater, a torcida vai ficar mais calma, vai ficar mais tranquila, os políticos também vão se acalmar um pouquinho mais. Vivi isso também no Atlético era assim. Em 2018 a torcida xingava o então presidente a todo instante, né? Depois venceu, né? Esqueceu, o presidente foi reeleito com soberania, sabe? Então as coisas acontecem de acordo com o resultado, né? E o meu papel como treinador é dar a maior condição possível para os jogadores estarem bem. Eu estar com a cabeça tranquila, sabendo que só isso que vai manter a minha longevidade no cargo como treinador do Corinthians. Eu sinto esse respaldo, sim, do presidente, do Duílio, do Dr. Caulil, da direção de maneira geral, dos jogadores, dos funcionários. Sinto muito esse respaldo, né? Mas é engraçado, né? Pelo fato de eu ter assumido o clube em janeiro agora, os meses de novembro e dezembro, eu acabei acompanhando tudo, né? Já acompanhei tudo que era possível do Corinthians, as notícias, acompanhei também muitas vezes os programas esportivos, né? E se clamava publicamente por uma transformação, né? Uma transformação em termos de ideias de jogo, de modelo de gestão e tudo mais. Eu fui contratado com esse objetivo, e com 13, 14 jogos, agora já não serve mais a transformação, né? Então a gente sabe que tudo depende muito do resultado. Eu não vou ser influenciado por esse resultado, Napoleão, sabe? Eu não sei quanto tempo vou permanecer no Corinthians, e não é isso que me preocupa. Eu estou preocupado em fazer da melhor maneira possível o que eu fui convidado a fazer, que é mudar a maneira do Corinthians jogar e também de ajudar o Corinthians a revelar jogadores, a colocar jogadores da base em evidência, sabe? E a gente vai colocar o mais jogadores possíveis da formação, porque é impressionante como um clube que nem o Corinthians, que nem você falou antes, né? Venceu aí a Taça São Paulo 10 vezes. De 2006 para cá, se eu não estou equivocado, já foram 6. De 2004 para cá foram 6 vezes, se eu não me engano, sabe? Mas nos últimos 5 anos, de 2015 a 2019, o Corinthians é o 11º em termos de exposição de jogadores da base na equipe principal. Então não pode um clube que se diz formador, que revela jogadores vencedores, estar em 11º nessa escala, né? Você tem que estar mais para cima, né? O primeiro é o Santos, o segundo é o Atlético Paranaense. Então, por que o Santos a cada temporada vende algum jogador, um atacante por milhões e milhões de dólares ou euros? Porque está toda hora colocando jovens a jogar, sabe? Então a gente tem que colocar isso, só que para primeiro isso acontecer tem que ter uma comunicação alinhada com a formação, tem que ter um processo claro. Então, essa transformação toda, né? Desculpa se eu fugi um pouquinho da tua pergunta, não. Mas eu me sinto bem do Corinthians, me sinto com confiança da direção, porque estou fazendo exatamente o que foi pedido, mudando a ideia de jogo do Corinthians e também tentando aí fomentar a participação da categoria de base na equipe principal. Olha, o primeiro passo num processo de formação é você ter uma linha de sucessão clara. Por exemplo, a gente tem hoje 2 laterais direitos, né? Tem o Fagner e tem o Michel, são os 2 jogadores que pertencem à equipe principal. Quem é o próximo lateral direito da linha de sucessão do clube, do Corinthians, né? Eu não tenho clareza disso ainda, sabe? Por quê? Porque o Corinthians, no seu sub-23, ele não tem uma clareza ainda de qual era, ou pelo menos não tinha uma clareza de qual era o sentido daquela equipe, né? Que é uma equipe de transição, uma equipe profissional de transição para a equipe principal. E na própria formação também, a gente não tinha comunicação alinhada com isso. Então, primeiro de tudo, eu quis chamar atenção e quero chamar atenção, né, para que a gente possa regularizar esse processo de subida de categoria. Não tem sentido a gente ignorar a existência da categoria sub-23 no clube, né, porque aconteceu no final do ano, né? No final do ano subiram 5 ou 6 jogadores do sub-20 direto para o principal, sem ao mínimo saber quem estava no sub-23, sabe? Então a minha preocupação é que exista uma linha de sucessão clara, de que os atletas com maior destaque no sub-20 estejam no sub-23 e, consequentemente, os de destaque no 23 estejam na categoria profissional. E para mim fazer isso, eu tenho que, de maneira lógica, primeiro olhar para o 23. Não vendo nenhum jogador de destaque no 23, bom, aí nós vamos buscar no sub-20. E, consequentemente, não tendo 20, vamos buscar no 17. Né? Então, esse processo natural, sabe, que eu quero chamar a atenção e tenho tentado fomentar no clube. Porque se eu trouxesse o Gabriel Pereira, o Xavier,
o Juan Oliveira, qualquer jogador da formação do Sub-20, sem olhar para o 23 antes, eu estaria fazendo mais do mesmo, incorrendo no que já vinha acontecendo, ou seja, ignoramos que existe a categoria, simplesmente descartamos os jogadores que ali estão e continuamos com esse ciclo vicioso de se emprestar jogadores a toda hora. Né? Por exemplo, como não havia uma clareza da função do 23, né, e que o ideal seria que o Madison, nesse processo de transição 23 profissional, ele ficasse subindo e descendo, a exemplo do Janderson, a exemplo do Piton, a exemplo de jogadores com essa categoria, né, se optou por emprestar ele para o Fortaleza, porque não estava claro que no 23 ia se ter melhor condição de trabalho ou de continuidade de ideias de jogo para ele poder estar nesse processo de transição. Então isso a gente quer evitar, não quer mais que aconteça isso, de estar emprestando jogadores com idade de base ou idade 23 para outros clubes, porque a gente está pagando salário, investindo em jogadores que estão fortalecendo outras equipes e que não estão fortalecendo o próprio processo de formação do clube. Então a minha preocupação é com isso, sabe? O Gabriel Pereira, que está citando falou, ele não estava numa lista da formação como jogador de projeção a curto prazo no Corinthians. Só que a tal Taça São Paulo, que é um torneio de 8 jogos, 9 jogos, 10 jogos, desculpa se eu estou equivocado, mas não é mais que isso, onde você joga em torno de 60% contra equipes sem expressão, depois da Taça São Paulo, pareceu que o Gabriel era a solução dos problemas do Corinthians. Né? E a gente sabe que tem muita gente oportunista, empresários, pessoas que valorizam os jogadores nesse momento, para tentar colocar qualquer custo na equipe principal. E a gente fica nutrindo essa roda viva, né, de jogadores sendo expostos e daqui a pouco sobe de maneira precoce, não aprova, é emprestado. Então a gente quer estabelecer uma linha clara onde os jogadores passem pelo 20, passem pelo 23, pulando pelo 23, eles estão no principal, sabe? O primeiro foco de contratação do Corinthians tem que ser na sua base. Se ele quer ser um clube formador de verdade, ele tem que olhar para a formação. Ele tem que olhar para o 23. O primeiro mercado do Corinthians tem que ser no 23. Ah, não tem no 23? Não tem no 20? Bom, aí você vai contratar um jogador. Mas isso hoje ainda não acontece. Então, o meu primeiro passo tem sido aproximar os departamentos. É um trabalho silencioso, onde não aparece para o grande público, onde as coisas não se refletem tanto na mídia, mas que a gente está fazendo um trabalho a médio e longo prazo do Corinthians para que, nesse tempo, o Corinthians possa voltar a ser esse clube formador e sair da 11ª posição para, quem sabe, ali para o top 3, top 4, top 5 de clubes que revelam e oportunizam os jogadores da base jogando a equipe principal. Eu revi todos os jogos, né? Nesse período já revi todos os jogos do Corinthians na temporada e eu tenho certeza que a gente fez por merecer, no mínimo, um empate no Paraguai, né? E eu vi o jogo várias vezes. E em casa, né, com todo respeito, né, a qualquer opinião contrária, mas a gente sair perdendo um jogo, a gente fazer 2-0, né, e infelizmente ter um jogador expulso com menos de 30 minutos do primeiro tempo, isso reflete diretamente na performance da equipe. A gente perdeu 1-0 no Paraguai e ganhou 2-1 em casa. O que fica, de maneira geral, é desclassificação. E é uma repercussão gigantesca, porque o Corinthians caindo fora da pré-Libertadores. Mas em condições normais nós teríamos passado. Né? Agora né, eu não culpei de maneira nenhuma o Pedrinho, que foi expulso, até porque entendia que ele poderia dar uma contribuição gigantesca, como deu enquanto teve em campo, para a gente fazer o resultado naquele jogo, sabe? Então, para mim, a gente fez o que tinha que fazer nos 2 jogos, poderia ter vencido, não venceu, né, o primeiro jogo dando bola na trave, perdendo 2 a 3 chances muito claras de gol, por uma questão de aproveitamento ofensivo, e no jogo da volta, né, mais uma vez, criamos para vencer o adversário, tomamos um gol de bola parada, uma falta direta, e caímos fora. Então, não tenho por que ficar fazendo meia-culpa ou querendo achar problema numa situação que, do meu ponto de vista, foi muito ruim ser caído fora, horrível para a história do Corinthians, mas que foi um jogo 100% atípico. O Pedrinho sempre teve nos planos, desde o princípio. Né? Ele não participou do processo inicial de preparação na Flórida, pois estava no pré-olímpico. Consequentemente, o nível de informação que ele tinha para executar o que a gente queria naquele momento era mais baixo do que o ideal. O que colaborou para o Pedrinho chegar e jogar? A gente estruturou uma maneira de jogar para o jogo da volta contra o Guarani exatamente igual à maneira que a seleção brasileira jogou contra a equipe da Argentina no último jogo do pré-olímpico, né, com o Pedrinho jogando como meia aberto vindo para dentro,
com 2 atacantes enfiados. Então ele jogou com o Bocelli e o Love enfiados e jogou com o Luan e o Pedrinho fazendo esse papel, com dois volantes, 2 meias e 2 atacantes. Então não teve a necessidade de uma adaptação tão específica, porque foi exatamente a mesma função. Para o jogo seguinte, que foi contra o São Paulo, bom, aí a gente já mudou o contexto de jogo. A ideia era outra, a ideia era ter um jogador de força, de velocidade e jogar só com um meia. Aí a questão toda foi optar pelo Luan, que estava mais adaptado, deixar o Pedrinho na reserva e entrar com o Johnny Gonzalez naquele momento. Então, assim, o Pedrinho sempre fez parte do contexto. Inclusive, antes da viagem dele para Portugal, ele vinha titular, tinha feito a melhor semana dele conosco, em termos de dados físicos. Eu chamei ele para conversar, apresentei para ele a performance que ele vinha tendo física pelo Corinthians nos jogos anteriores, nos anos anteriores, na seleção brasileira, uma distância percorrida em campo muito baixa para um jogador que quer jogar na Europa. Falei isso pessoalmente para ele e que nós iríamos ajudar ele da melhor maneira possível para ele estar à disposição sempre. Agora, essa questão da parada com a indefinição, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele estando à disposição, ele é um jogador importante que eu conto sim com ele se ele estiver à disposição do Corinthians. Olha, de maneira geral, primeiro no Atlético, quando eu assumo a equipe, o Atlético vinha de 14 jogos e 1 vitória. Em 14 jogos, o Atlético tinha vencido apenas um jogo, tinha 9 derrotas e 4 empates. Né? Então era um cenário bem diferente. O Atlético era o 19º colocado do Campeonato Brasileiro. E independente de mudar, primeiro defender, não foi isso que a gente fez, a gente mudou os jogadores. Né? Eu mudei mais de 50% dos jogadores que vinham jogando. A gente mudou tendo de 6 jogadores da equipe principal, né, do time titular, para tentar ter uma resposta imediata. Né? Tivemos um tempo de preparação, né, durante aquela parada da Copa, que ajudou também um pouco para a gente conseguir estruturar melhor a equipe. E depois disso a equipe se encaixou e foi embora, e todo mundo sabe o final da história. Sobre o Inter, toda comparação é ruim, né? Porque como o Inter está no momento melhor e está na Libertadores, parece que foi feito de maneira correta. Agora fica a reflexão, né? Quantos jogadores na equipe titular do Inter mudaram do ano passado para cá? Sabe? Quantos titulares mudaram efetivamente nessa equipe? Quantas contratações foram feitas no Internacional? Quantos jogadores chegaram do mercado? Sabe? Isso é uma boa pergunta para entender um pouco do contexto de mudança. Porque a gente está tentando aqui no Corinthians fazer com que a base de jogadores que já pertence ao clube, né, mude uma característica de muitos anos. O mais fácil seria vir e pedir 8, 9 jogadores, mudar totalmente a característica do time, né, e aí sim mudar a característica do jogo. A gente está tentando fazer com que jogadores que propõem um tipo de jogo durante muitos anos, façam outro jogo em pouco tempo. E não adianta. Quando você se sente desprotegido ou perde a confiança dentro do próprio jogo, você acaba relutando em fazer novos aspectos, né, novos comportamentos. Então, quer dizer, a gente vai lá, cria uma chance, cria 2, cria 3, cria 4, não faz o gol. Aí, consequentemente, o sistema defensivo começa também a entrar em colapso, porque você começa a pensar, a qualquer momento os caras vão vir aqui e fazer um gol. E aí o cara vai cruzar a bola da lateral e faz um gol direto. Sabe? Aí você tem a bola parada, que a bola desvia e entra. Então as coisas também não conspiram muito a favor no momento para gerar confiança. Quando eu falo gerar confiança, é, por exemplo, um defensor, ao invés de dar linha de passe para frente, ele dá linha de passe para trás, se protegendo para receber uma bola menos pressionada. Então tudo isso pesa na hora de você propor jogo, de se expor, sabe? Então não adianta, a gente tem que cumprir um tempo, o torcedor pode ficar insatisfeito, ficar chateado. Se a gente não cumprir esse tempo, o Corinthians não vai mudar a sua filosofia, na verdade vai perder qualquer tipo de identidade que pode ter, ou volta para o que era feito, né? Que não tem nada de errado nisso. E isso eu sempre falei com a direção. Fui contratado para mudar a ideia de jogo, e estou fazendo. Vai levar tempo? Vai levar algum tempo. Então a gente não pode desassociar a parte defensiva da ofensiva. Se você melhorar seu aproveitamento ofensivo, você vai fazer 1, 2, 3 gols, e o adversário vai perder a confiança, você vai estar melhor no jogo, vai sofrer menos. Aconteceu contra o São Paulo, por exemplo, contra o Santos. Engraçado, né? A gente toma gol contra equipes mais frágeis, mas contra equipes como o Santos e São Paulo a gente não toma gol. Por quê? Porque a gente se portou melhor, nível de atenção mais alto, jogou também dentro do adversário. Contra o Santos a gente fez 2-0, e se não perde o jogador expulso, poderia ter feito 3, 4 gols. Contra o São Paulo foi um jogo mano a mano dentro do Morumbi. Poderia ter sido empate ou poderíamos ter vencido ou perdido. Sabe? Então são fatores que interferem na confiança e também na
nessa questão do tomar gols ou não tomar gols. O melhor jogo da nossa equipe, a gente teve bons jogos. Eu acho que o primeiro tempo contra o Guarani foi muito bom, né? O primeiro tempo do Guarani, jogo da volta aqui, que a gente venceu 2-1. O primeiro tempo foi muito bom, mesmo com o jogador a menos, porque ali nós acabamos nos expondo, vencendo muito o duelo, sendo muito agressivos. E vale lembrar que mesmo com o resultado negativo, a torcida aplaudiu a equipe no final desclassificada, né? Porque entendeu que a equipe foi a cara do Corinthians, sabe? E o nosso pior jogo até hoje foi contra o Água Santa, onde, para você ter uma ideia, a gente foi muito abaixo, né, de nós mesmos. A gente percorre em média 113, 111 quilômetros aí, todos os jogadores juntos, né, no jogo. E nesse jogo a gente percorreu 99 a 100 quilômetros, 10 quilômetros a menos do que a gente pode percorrer como time. Então a equipe foi aquém, foi apática, foi muito cobrada em relação a isso. Para mim foi a melhor e foi a pior atuação até o momento. Não tem reunião virtual e também não tem cartilha, avisar a turma aí, viu? A cartilha, não tem cartilha em casa, só para quem tiver alguma dúvida. Mas o contato é através da preparação física. Nosso departamento físico está recebendo diariamente um questionário online dos jogadores sobre qualidade de sono, treino, né? Eles têm também uma prescrição de treinamentos físicos dentro da sua realidade de academia dentro de casa, ou atividades que eles podem executar, né, dentro do próprio apartamento ou casa. E estou pensando, né, constantemente sobre o modelo do que a gente tem que adotar como ideia de jogo. Estou pensando sim nos jogadores. Para mim o que fica claro é o seguinte: o jogador, para jogar no Corinthians, ele tem que correr, ser competitivo, ele tem que ter qualidade sem dúvida, né, qualidade de definir jogo. Nós precisamos de jogadores que ganhem o jogo individualmente também, mas o cara tem que ser competitivo. Não dá mais para ter jogador que fica que o máximo que ele pode dar, por mais que ele se esforce, não é o suficiente para competir com as grandes ligas do futebol mundial. A gente precisa estar sobrando em termos competitivos, em termos físicos, em termos de força mental. O cara tem que ter a disposição, mesmo que daqui a pouco não tenha a melhor qualidade, mas de se expor sem o medo de errar, porque o Corinthians faz isso, né? As pessoas falam muito, jogar no Corinthians é diferente. É diferente porque a pressão é maior e você não pode ter medo de errar. O cara que tem medo de errar no Corinthians vai sucumbir. Então eu vou tentar sim, estou tentando quebrar a cabeça para encontrar jogadores, principalmente, e não modelo, e não um sistema de jogo. Não é 4-3-3, 4-4-2, 3-4-3. É jogadores, primeiro, que têm a característica de vestir a camisa do Corinthians com gana, com fome, com disposição, com competitividade, sem discurso, né, de fazer média com o torcedor, que entrem em campo, se exponham e tenham a capacidade de serem competitivos como o torcedor corintiano quer que seja. Eu me sinto hoje muito confiante, muito preparado. Eu vim para uma missão do Corinthians de mudar a característica do jogo e ajudar os jogadores da base a terem mais oportunidades, e vou fazê-lo, né? Enquanto estiver à frente do Corinthians, vou fazê-lo, né? Independente dos resultados. Eu sei que o que vai me dar longevidade no cargo são os resultados, mas independente do tempo, eu vou sair daqui com a consciência tranquila que eu vim para fazer o que foi me pedido para fazer, que é mudar as ideias de jogo, que é para oportunizar jovens, que não é para ficar abraçando jogadores porque têm mais tempo de casa ou menos tempo de casa, porque ganharam no clube ou não ganharam do clube. Não estou preocupado com isso. O meu respeito é com o torcedor, né, que é o patrimônio do clube, é com a direção que me contratou, é com o grupo de jogadores que está perto de mim, né, e esses caras são cobrados diariamente, internamente, de maneira bastante forte. Só que publicamente eu vou sempre proteger, né, o que é mais importante, que é o torcedor, que é o patrimônio do clube, que é o trabalho que a gente vai fazer internamente. Talvez eu esteja servindo aqui nesse momento, né, como uma ponte para uma nova etapa do Corinthians. Se eu vou ter a longevidade necessária, não sei, mas pode ter certeza o torcedor que eu estou me esforçando o máximo dioturnamente aí para dar a resposta necessária para que o Corinthians possa, a médio e longo prazo, entregar os resultados que o torcedor espera. Excelente entrevista do jornalista Napoleão de Almeida, do canal Band Esportes. O Thiago Nunes fala muito bem, explicou várias situações do Corinthians, e eu desejo, no retorno dessa parada, um ótimo trabalho para o técnico Thiago Nunes. Então por hoje é só, eu volto amanhã a partir das 19h10 com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve, Timão!